Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Vamos ver o pessoal chegando aí. Ajeitar aqui a câmera. Bom, vou dando boas-vindas aí para quem está me assistindo na reprise. Meu nome é Marina de Paula, para quem não me conhece, eu sou coach de realização profissional e facilitadora de grupos e sou idealizadora do Que Mais, que é essa página que vocês estão vendo aí. Bem-vindo para quem está chegando agora. Tudo bem? Dá um oi aqui para eu saber quem está entrando, que só pelo olhinho aqui eu não sei quem está entrando, então eu preciso de uma curtidinha ou de um comentário para saber quem é que está aqui comigo. Boa noite, tudo bem? Bem-vindos. Para eu saber aqui quem que está entrando comigo. Bem-vindos, tudo bem? Bem-vindos. Então, estou fazendo essa live aqui para vocês, para falar sobre a possibilidade da gente transformar os nossos obstáculos em oportunidades. Será que esse assunto é interessante para vocês? Oi, Cida, tudo bem? Ei, Toca, tudo bem? Que gostoso você por aqui, querida. Legal. Então é o seguinte, gente, para falar, oi, Bruno, tudo bem? Tá me acompanhando aí? Que legal, que bacana. Muito bom ter você me acompanhando, viu, Bruno? Muito gostoso. Então, gente, só para falar aqui como funciona a live para vocês, não sei se é a primeira live que vocês estão vendo aqui no Facebook, vocês podem curtir, tá bom? Então, vocês podem curtir várias vezes se vocês quiserem, é bom para ser um termômetro para mim, tá bom? A qualquer momento vocês podem curtir. A Ana curtiu, oi Ana, lindona! E vocês também podem compartilhar com os amigos de vocês, então se vocês quiserem compartilhar essa live a qualquer momento, tanto neste momento, enquanto eu estou falando, quanto na reprise, vocês também podem compartilhar. E eu não sei exatamente como funciona, mas eu sei que vocês podem assinar o meu canal para vocês ficarem por dentro das outras lives. Se alguém souber escrever aí, eu nunca fiz isso, mas eu sei que dá para fazer também, tá bom? Para assinar o meu canal, para você seguir as minhas lives, para você receber um aviso todas as lives que eu fizer. Ai, a Cida, quantas curtidas! Obrigada, Cida! Legal. Então é o seguinte, gente, para quem entrou agora e não me conhece, eu sou a Marina de Paula, sou coach de realização profissional e facilitadora de grupos, idealizadora do Que Mais, que é esse canal aqui. E estou aqui hoje para falar sobre a possibilidade da gente transformar os nossos obstáculos em oportunidades. Então, gente, por que eu queria falar tanto sobre isso? Porque muitas vezes a gente encontra um obstáculo na nossa vida e aí a gente fica completamente travado, não é verdade? A gente se depara com aquela parede, com aquele muro, ou a gente se depara com uma situação que não é exatamente o que a gente esperava, né? A gente gostaria que as coisas corressem de um jeito, a gente planejou uma coisa e aí de repente não é exatamente aquilo que a gente esperava, as coisas mudam de rumo. E aí, o que a gente faz diante disso, né? Então, gente, eu tô recebendo alguns avisos de que minha conexão é fraca. Se eu cair, vocês me dão, vocês me desculpem. Se tiver falhando, vocês me dão um toque. Então a gente vai se falando aqui, tá bom? Me deem um toque aí se tiver tudo bem. Se tiver ruim, vocês me avisam, tá bom? Por favor. Então, o que acontece? Quando a gente se depara com uma situação em que as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria, em que tá tudo fora do nosso controle, em que tá tudo confuso na nossa vida, ou não precisa estar tudo confuso, né, na vida inteira, mas de repente a gente está vivendo um conflito dentro de um relacionamento ou dentro de um trabalho, em qualquer área da nossa vida, né? A gente está se deparando com um obstáculo. A gente tem duas opções principais. A gente tem a opção de se debater com aquela situação. A gente tem a opção de ficar dando murro em ponta de faca, né? De ficar se lamentando, de ficar, caramba, mas eu queria tanto que desse certo. Nossa, mas por que não tá dando certo? Ai, mas por que é assim? Mas por que é assado? De ficar realmente focando no problema, né?
de ficar ali se martirizando que as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria, né? Ou de ficar, por exemplo, se é um relacionamento com alguém e não tá, a coisa tá ali atravancada e a gente ficar ali. Oi, Maria Tomásia, tudo bem? Bem-vinda, querida. Obrigada por estar aqui. Então a gente tem a opção de ficar ali, né, travado, de ficar ali em redemoinhos mesmo, né? Caramba, não tá, sabe, não sair do lugar mesmo. A gente tem essa opção, é uma opção que a gente tem. O tempo todo a gente tem essa opção na vida. Ou a gente tem a opção de entender que nem tudo acontece como a gente gostaria, primeiro de tudo, né? Então, às vezes, as coisas vão sair do nosso controle. Às vezes, as coisas vão acontecer de forma diferente do que a gente planejou. Às vezes, coisas inesperadas vão acontecer na nossa vida. E tá tudo bem, muitas vezes. Mi, lindona, obrigada por estar aqui. Que gostoso, gente, um monte de gente que eu adoro. É muito bom isso, né? E muitas vezes coisas inesperadas vão acontecer na nossa vida. E aí? O que eu faço? Né? Eu vou ficar me debatendo? Eu vou ficar sofrendo? Ou eu vou aceitar que as coisas podem sair do meu controle? Que as coisas podem acontecer por outros caminhos? Né? Então eu tenho sempre essas duas opções. Eu sempre posso olhar para os meus obstáculos, olhar para as coisas que estão acontecendo e pensar o que eu vou fazer com isso. Eu sempre tenho essa escolha. E aí, o mais louco disso, o mais importante é que eu posso olhar para essas situações tumultuadas, para essas dificuldades, para esses obstáculos, eu posso olhar para isso e pensar, ok, o que eu posso aprender com isso? Para onde isso pode me levar? Esse desafio, esse obstáculo, essa dificuldade, essa relação conturbada, esse trabalho que não está legal, qualquer coisa, esse problema de saúde, essa dificuldade financeira, qualquer coisa que não esteja legal na minha vida, o que eu posso aprender com isso? Para onde que eu posso ir a partir daí? Porque qualquer obstáculo, qualquer dificuldade na nossa vida pode ser uma oportunidade de crescimento. Tudo depende do meu olhar. Tudo depende do que eu faço a partir disso. Se eu vou ficar olhando para esse obstáculo como um problema, como um sofrimento, como, ai, caramba, ai, como eu sofro, né? Fica me chibatando, ai, eu errei, ai, eu fiz tudo errado. Eu ficar me lamentando pelas ações que me levaram até esse ponto, eu ficar me punindo, ou eu ficar acusando as pessoas que fizeram coisas comigo que eu não gostei. Então eu ficar focando em todo o passado que me levou até esse ponto, ou eu olhar para o presente e falar, ok, eu tenho esse fato, eu tenho essa realidade nesse momento, eu tenho esse pepino aqui para descascar, esse abacaxi para descascar, o que eu vou fazer com ele? Para onde que eu vou crescer? Como é que eu vou transformar essa situação e buscar todos os aprendizados dela e crescer a partir dela? Porque aí é que eu me transformo numa pessoa melhor. Faz sentido isso para vocês? Como que é isso para vocês? Isso que eu estou falando? Ou é muito abstrato? De repente, pode ser que na teoria seja muito fácil, né? Muito lindo, mas e aí, na prática, como que é para vocês tudo isso? Vocês que estão aqui ao vivo comigo. Faz sentido? Dá liga? Então, pensando nisso, eu queria convidar vocês a pensar nos obstáculos que vocês estão vivendo nesse momento, nas dificuldades que vocês estão vivendo nesse momento. E que vocês, nesse momento, listassem qual dificuldade vocês estão vivendo nesse momento. O que está pegando? Em qual que é a área da vida de vocês? Com certeza, né, Tomás? A gente tenta praticar o tempo todo. E nem sempre a gente consegue, né?
Às vezes quando a gente vê, fala, ai caramba, olha eu me lamentando, olha eu reclamando aqui, aí a gente, opa, peraí. E é uma prática constante, né? Quando a gente percebe, a gente vai transformando. Isso é uma transformação que tem que acontecer internamente. Não é, tá bom, virei minha chave, agora eu mudei o jeito de eu encarar a vida e nunca mais eu vou me lamentar e nunca mais eu vou reclamar das coisas. Não é assim. É uma transformação, porque isso é um hábito que a gente tem que adquirir. É uma mudança de modelo mental, de mindset que a gente tem que fazer. E isso leva tempo, isso é uma prática que a gente vai fazendo no dia a dia, e aí a gente vai transformando internamente. A gente transforma internamente e aí a gente absorve essa nova forma de ver as coisas. Então, a gente passa a não se policiar, não corrigir as nossas ações externas, e sim transformar internamente. Porque eu não apenas ajo, mas eu penso também. Então eu corrijo o meu pensamento, eu corrijo lá a raiz da minha ação, eu corrijo as minhas crenças, então eu transformo as minhas crenças, né? Então isso é uma mudança que vai acontecendo lá internamente, e isso é só fazendo, né? Isso é a transformação que tem que acontecer. Isso é hábito, né? É a prática que leva a essa mudança. Então a gente tem que fazer essa prática. Então eu queria convidar vocês, deixa eu beber uma aguinha aqui que a boca tá seca. Queria convidar vocês a listar nesse momento ou a escrever rapidinho o que tá pegando, qual que é o obstáculo que vocês têm nesse momento. Qual que é a dificuldade, o que tá difícil de encarar, o que tá tumultuado na vida de vocês. Vocês pensassem rapidinho. O que está complicado? Pode ser uma coisa, uma situação que está difícil, que está pegando, o calo está pegando aí. Legal, Cida, faz todo sentido, os obstáculos servem para nos fazer refletir sobre o caminho que estamos seguindo. Às vezes o caminho está errado e precisamos refletir e mudar. Exatamente, legal, bem colocado, Cida. Porque às vezes a gente está insistindo num caminho que nem faz sentido, né? E às vezes é exatamente isso. Às vezes o obstáculo vem para fazer a gente... Peraí, deixa eu respirar, deixa eu olhar para as coisas com um pouquinho de distância, deixa eu analisar, né? Deixa eu ver se essa direção que eu estou dando para minha vida, para o meu caminhar, faz sentido mesmo ou não? Se eu estou, às vezes, só no piloto automático, né? Então, realmente, os obstáculos, muitas vezes, servem para a gente refletir também sobre a nossa caminhada. E, às vezes, eles servem para impulsionar a gente. Eles podem servir para colocar a gente para baixo, se a gente deixar, né? Um obstáculo, ele pode vir na nossa vida para soterrar a gente, se a gente deixar, se a gente... olhar para o obstáculo e falar, cara, eu não vou conseguir, nossa, isso é grande demais para mim, isso tá difícil demais, isso não é para mim, né? E se a gente tiver esse tipo de pensamento, aí o obstáculo, oi Pri, bem-vinda! Se a gente tiver esse tipo de pensamento, aí a gente pode se deixar soterrar pelo obstáculo. Enquanto que se a gente olhar para o obstáculo como, ok, isso está na minha vida, isso está acontecendo, e o que eu posso fazer para superar esse obstáculo? Para me sobrepor a ele, para aprender com ele e subir esse degrau e dar um passo além. O que eu preciso fazer para crescer? Né? Então, tudo depende da forma como a gente encara. Tudo depende, tudo na vida depende da forma como a gente encara. Se a gente vai encarar aquele obstáculo como algo que vem para acabar com o nosso dia, para acabar com a nossa semana, com o nosso mês, com o nosso... acabou, não, porque essa crise, né? Essa crise veio para ferrar com tudo, ou ela tá aí, ela faz parte do mercado,
E o que que eu vou fazer com isso? O que que eu vou fazer para ser mais criativa? O que que eu vou fazer para inovar, para fazer diferente, né? Porque é uma realidade? É. Mas o que que eu posso fazer diferente? É difícil, às vezes a gente se pega lamentando, mas precisamos ter foco e atenção para não nos deixar abater. Exatamente, exatamente, Cida. E é justamente isso que eu estava falando, de internalizar esse processo. Porque se a gente não internaliza, e é um trabalho constante de perceber, opa, peraí, eu estou lamentando, peraí, eu estou reclamando, eu tô me deixando levar pelos obstáculos. Então é um trabalho constante de autoobservação, de autoconhecimento, de olhar interno, de perceber como é que eu estou enxergando as coisas o tempo todo com relação a tudo, né? Mas de perceber como é que eu estou lidando com as coisas. Isso em todos os sentidos, não só com relação aos obstáculos, mas com relação a tudo na vida, né? E aí você começar a perceber como é que você lida com as coisas. E aí, quando a gente começa a internalizar esse processo com relação aos obstáculos, a gente vai se fortalecendo e a gente começa a lidar com os obstáculos como algo que está lá para fortalecer a gente, como algo que está lá para transformar a gente em pessoas mais fortes, em pessoas que vão saber lidar melhor com os próximos obstáculos, com as próximas dificuldades. Porque se a gente não souber lidar com um obstáculo pequeno nesse momento, como é que a gente vai saber lidar com outro obstáculo maior? E com outro maior ainda? Né? Então, é para isso que surgem os obstáculos. Para polir a nossa vida, para deixar a gente cada vez mais forte. Imagina uma planta que seja cuidado, cultivada numa redominha, né? A plantinha lá do Pequeno Príncipe, que seja cultivada numa redoma de vidro. Na hora que a gente tira a redoma, ela morre, porque ela está fraca, está completamente fraca. Então, a planta, ela precisa das intempéries, ela precisa do vento, ela precisa do frio, ela precisa do sol ardente, ela precisa para ela se fortalecer, para o caule dela ficar mais forte, mais áspero, para ela conseguir resistir às dificuldades. E assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. A gente precisa das dificuldades para que a gente se fortaleça. E a gente achar que qualquer dificuldade está ali para atrapalhar a nossa vida é uma loucura, né? Então a gente entender que as dificuldades estão na nossa vida para ajudar a gente a ser mais forte, para ajudar a gente a, na verdade, ser mais feliz, né? Para ajudar a gente a encarar a vida de uma outra forma. Só que a gente tem que fazer essa mudança interna. A gente tem que olhar para a dificuldade com esse olhar. E é por isso que eu falo tanto de gratidão, né? Que é a gente olhar para as dificuldades com gratidão. Saber olhar para cada dificuldade que eu tenho na minha vida, para cada situação que eu tenho na minha vida e agradecer. Porque é por essa dificuldade que eu estou crescendo. É por essa situação que eu estou crescendo. É por cada situação na minha vida que eu sou o que eu sou. Imaginem vocês, cada um de vocês, se vocês não tivessem vivido cada situação na vida de vocês. Por mais difícil que seja a situação que vocês viveram, cada situação difícil que vocês viveram, por mais difíceis que elas sejam essas situações, eu tenho certeza que elas ensinaram muito para vocês. Eu tenho certeza que elas transformaram vocês em pessoas mais fortes. Eu tenho certeza que numa próxima situação complicada, num próximo obstáculo, vocês vão ser capazes de enfrentar essa situação com muito mais força. Então, essas situações que vocês já viveram no passado são situações que forjaram vocês. São situações que fizeram de vocês pessoas mais fortes, pessoas mais capazes, pessoas mais íntegras, pessoas que são exatamente quem vocês são agora. Fizeram de vocês as pessoas com os valores que vocês têm.
Então é a gente olhar para os nossos obstáculos com essa gratidão. Agradecer os obstáculos que a gente tem, porque são eles que fazem a gente quem a gente é. São eles que possibilitam que a gente cresça tanto. E a partir do momento que a gente muda esse olhar, que a gente começa a não se lamentar pelo obstáculo, mas sim agradecer pelo obstáculo, pela dificuldade, começa a falar, cara, ok, tá difícil isso, tá desafiador isso, tem esse obstáculo aqui, nossa, isso daqui eu tô patinando. Ok, a gente olhar para isso e falar, tudo bem, isso faz parte, tudo bem, eu não tenho controle sobre tudo. E agradecer por essas situações, agradecer de verdade, de coração mesmo, não da boca para fora, mas agradecer com a consciência de que essas situações são as situações que fortalecem a gente, são as situações que permitem que a gente vá desse degrau para o próximo degrau, e depois para o próximo, e depois para o próximo, e depois para o próximo, para que a gente se torne cada vez melhor e mais forte, para que a gente vá se transformando internamente, para que a gente vá se cultivando. Se a gente tiver esse olhar, se a gente tiver realmente essa intenção, a gente vai se transformando, aí a gente consegue fazer isso, né? Faz sentido isso que eu tô falando? Como que é para vocês? Dá umas curtidinhas aí para eu saber. Que às vezes demora o comentário e tudo mais. Aê, legal, que bom, que ótimo, legal. Então, vou pedir para vocês pegarem essas dificuldades que eu pedi para vocês anotarem, que estão pegando esses calos aí, e pensarem o que vocês podem fazer com isso. Como é que vocês podem transformar? Ei, Bertinho, que saudade! Quanto tempo! Gente, é tão bom ver pessoas queridas. Nossa, é muito bom mesmo. Fico feliz. Dá pra ver, né, que eu fico feliz de verdade. É... Então, para vocês pensarem nessas questões que vocês trouxeram, que vocês anotaram aí, o calo que tá pegando aí, a dificuldade que tá pegando, e vocês pensarem, o que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso transformar isso numa oportunidade? O que eu aprendo a partir dessa situação? Tá? Ficamos combinados assim? Pode ser? Dá uma curtidinha quem concorda. Vamos lá, para eu saber que vocês concordaram. Ó, tô achando que vocês estão com medo de encarar os obstáculos, hein? Ah, bom! Legal! Ótimo! Muito bom! Muito bom, gente! Gente, adorei a presença de vocês aqui. Muito bom. Espero que tenha sido. Ai, que bom, Cida! Que legal! Edoca, muito obrigada por ter estado aqui comigo. Fernando, obrigada por ter estado aqui de novo comigo. Muito obrigada. Gente, gostei muito da presença de vocês aqui. Gostei muito da interação, muito bacana. Vou começar a fazer então as lives do Periscope, as lives no Facebook, ao invés do Periscope. Eu estava fazendo toda segunda no Periscope, mas eu preferi passar pro Facebook. Eu acho que é mais fácil, é mais acessível para as pessoas. No Periscope não era tão acessível, então eu preferi vir pro Face. E aí, convido vocês então a participarem toda segunda-feira, 17h45, tá bom? Se vocês quiserem convidar outras pessoas para as próximas lives, também fiquem à vontade. Se vocês quiserem convidar ou compartilhar essa live com seus amigos, fiquem à vontade, é só compartilhar, que nem qualquer post do Face. E para as outras lives eu sempre faço o convite do evento no Facebook. Então eu vou convidar vocês para as próximas lives, vocês vão ver lá na página do Que Mais. Então fiquem ligados, na próxima semana eu já disparo o evento.
Então vocês fiquem à vontade também para convidar os amigos de vocês para a próxima live, tá bom? Fico muito feliz se vocês convidarem os seus amigos que possam se interessar pelo assunto, que a minha intenção é fazer com que essas minhas reflexões, esses meus pensamentos, os meus temas possam chegar ao máximo de pessoas possível, tá bom? Quem quiser se inscrever na minha lista, eu tenho uma lista de e-mails, fica à vontade para se inscrever. Então é bit.ly/lista o que mais. Tá aqui o link para vocês saberem, tá? Então bit.ly/lista o que mais, tá bom? Então eu vou disparar um e-mail logo mais e tem algumas coisas bem interessantes, são diferentes das coisas que eu disparo aqui nas redes sociais, então é uma lista VIP, tá bom? Tem algumas coisas bem bacanas. Então, muito obrigada para vocês que estavam aqui comigo hoje e até segunda que vem. Tchau, tchau!